que os outros esperam de nós nos torna melhores? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1. Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Salão Comunal, comandado pela Andressa e pela Jessie. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Salão Comunal. Olá, ouvintes do Naruhodo! Eu sou a Jessie e eu sou a Andressa. Nós somos as criadoras do podcast Salão Comunal, um podcast onde discutimos semanalmente e capítulo a capítulo os livros da saga Harry Potter. Partimos do princípio de que quando amamos uma história de verdade, somos capazes de criticá-la de forma saudável. Estamos nos surpreendendo ao reler essa saga e perceber como nossas opiniões e perspectivas mudaram ao longo dos anos. Afinal de contas, nós mesmas mudamos muito desde que lemos Harry Potter pela primeira vez. Nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e no nosso website salãocomunalpodcast.com.br. Parabéns ao Ken e ao Altair pela iniciativa de divulgação de podcasts produzidos por mulheres. E se você quer conhecer mais podcasts produzidos por minas, visite a hashtag Mulheres Podcasters no Twitter. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Aliás, ok, não sei se você lembra, a gente entrou agora em agosto, é mês de aniversário do Naruhodo, fizemos mais um ano de Naruhodo, estamos indo para o 5º. É verdade.
verdade. Estamos indo para o 5º ano, não é isso, Altair? Pois é, quem diria, hein? Aniversário de 4 anos e indo para o 5º. Verdade, quem diria? Que muitos anos venham ainda, hein, Altair? Pois é. E aí, nesse mês de aniversário, o e-mail veio do Humberto de Oliveira Pedra dos Santos, que tem 27 anos, é advogado do Rio de Janeiro, capital, Altair. Ele diz o seguinte: prezados Ken e Altair, estava naquele loop infinito de ver vídeos relacionados no YouTube quando me deparei com um que se denominava Efeito Pigmaleão. O vídeo me chamou a atenção, pois a thumbnail era um ciclo, onde uma garota recebe uma flor de um garoto, depois se olha no espelho e se sente mais bonita. Se sentindo mais bonita, ela é mais desejada não só por este garoto, mas por outros meninos. Sendo desejada por outros meninos, o garoto inicial oferece, em vez de uma flor, um buquê completo, e a menina se sente ainda mais bonita e confiante. Por fim, com essa confiança, ela atrai ainda mais atenção, gerando um ciclo benéfico onde a menina é cada vez mais paparicada. E isso me lembrou como o Instagram funciona hoje em dia. Como nós medimos nosso valor pela quantidade de likes que recebemos. Se alguém recebe muitos likes num post, pode atrair o interesse de alguma marca em divulgar seus produtos com essa pessoa. Por conseguinte, se a pessoa recebe propostas de trabalho pelos seus posts no Instagram, ela se sente incentivada a postar mais. Postando mais, é provável dela receber propostas ainda mais vantajosas num ciclo auspicioso. Numa rápida pesquisa no Wikipedia, é dito que o efeito Pigmaleão é o nome dado em psicologia ao fenômeno em que, quanto maiores as expectativas que se tem relativamente a uma pessoa, melhor o seu desempenho. Seria esse efeito real mesmo? Ou as evidências ainda são muito fracas? Altair, o que é que os estudos dizem sobre o efeito Pigmaleão, Altair? É uma boa pergunta, não é? É uma ótima pergunta. Inclusive a descrição que ele fez do processo do Instagram é meio assim, né? Aliás, um e-mail muito bem escrito, hein? Pois Sejamos justos. E parabéns a ele e aos advogados. Pelo menos alguma coisa. Mas enfim. Você sabe disso melhor que eu, ok? Por exemplo, no Instagram, ou no Twitter acho que menos, mas mais no Instagram. Quando você tem muitos seguidores e muito engajamento, isso vai atraindo a atenção das marcas mesmo, né? Sim. E aí vai gerando um ciclo. Então, esse efeito Pigmaleão, ele descreve razoavelmente bem o Instagram. No ambiente virtual, quanto mais engajamento, quanto mais acessos você gera, isso gera um efeito rebote em você mesmo, né? Uma retroalimentação. Sim. Mas será que isso acontece assim, no mundo real, não só no virtual? Porque parece que esse efeito ele é muito prevalente no mundo virtual mesmo. Antes de explicar como isso acontece, vamos explicar o que é esse efeito, né? O efeito Pigmaleão. Sim. O efeito Pigmaleão, ele vem do mito de Pigmaleão, né? Da mitologia grega. Pigmaleão foi um rei cipriota que também tinha habilidades como escultor, né? Ele era um ótimo escultor e ele resolveu viver isolado numa ilha e ele construiu uma estátua de uma moça que era tão bonita que ele acabou se apaixonando pela própria estátua. Uhum. E aí ele fez uma oferenda no altar de Afrodite, e Afrodite deu vida à estátua, né? Sim. E aí ele se casou com a estátua. E teve uma filha, que chama Paphos, que é o nome de uma das ilhas do Chipre. No meio do salseiro ali, entre a Grécia e a Turquia. Sim. Tá? Tem uma ilha que chama Paphos, é a filha de Pigmaleão. Isso foi descrito nos textos de Ovídio, né? Ele contava sobre esse mito. Então Pigmaleão se apaixonou pela própria estátua. Só esclarecendo que ele, quando ele casou, a estátua já tinha virado uma mulher de carne e osso, né? Isso, tinha adquirido. A Afrodite já tinha transformado a estátua numa mulher. As parafilias existem desde tempos imemoriais, mas enfim. Uhum. Mas a ideia é a pessoa se apaixonar pela própria estátua, né? Pela própria criação, pelo próprio resultado do comportamento dela, que seria pela própria expectativa. Então essa estátua é uma representação da expectativa que a pessoa tem. Então, o Pigmaleão ele foi se isolar naquela ilha porque, na verdade, ele tinha uma visão muito negativa das mulheres naquela época. Então, ele resolveu se tornar alguém isolado, um ermitão, e aí, nisso, ele criou uma estátua que seria a melhor visão possível do que ele achava que seria uma mulher. Uma idealização, né? Uma idealização, isso. Que é uma expectativa, né? Uma expectativa não deixa de ser um ideal sobre algo, né? E o efeito Pigmaleão, ele descreve isso, em que, é bem como o ouvinte descreveu, é um ciclo. As suas ações afetam a crença dos outros, então eu faço uma coisa, isso afeta a sua crença, que afeta as ações dos outros sobre nós, que afeta nossas crenças sobre nós mesmos, e aí afeta as nossas ações. Tudo bem? E aí entra no ciclo. Certo. Tá? Então o que eu faço afeta o que você acha de mim, o que você acha de mim afeta o que eu acho sobre mim mesmo, e aí afeta a minha ação sobre mim mesmo. E aí a coisa anda.
Tá? Certo. Esse efeito ele é interessante para mostrar que as pessoas não existem em si. Elas existem em função da relação delas com o contexto. Isso é muito comum nas crianças. Nas criancinhas pequenas é assim, né? Você vê a formação do self, do eu das crianças, na relação dela com o mundo. Uhum. É muito razoável pensar que existe esse efeito, mas a questão é qual é o tamanho dele, tá? E até que ponto ele acontece. Exato. Quando a gente olha o Instagram, por exemplo, que na verdade o Instagram, qualquer rede social, é um poço de expectativas. Ali não existem pessoas, existem expectativas. Ali são as estátuas. Só existem estátuas. Cada perfil é uma estátua do Pigmalião. Isso. São simulacros em forma de fotos. Né? Isso. Esperando que a Afrodite venha e dê a vida àquelas pessoas. Tá? Uhum. Por isso, o Instagram é um monte de bunda, um monte de barriga tanquinho, essas coisas, porque a Afrodite está ali escolhendo... Paisagens paradisíacas. Isso. Né? Só esperando a Afrodite dar ali a vida. Pro Instagram, pro Twitter, Facebook, isso funciona. Mas na vida não é bem assim. E o efeito Pigmalião, ele não começou com o Instagram, com a internet. Ele veio muito antes e ele veio no ambiente escolar. É legal contar o contexto histórico desse experimento, que ele é bem interessante. É um dos experimentos... Que é o lugar onde nasceram os primeiros estudos sobre esse efeito, né? Sim, no ambiente educacional. Então, o primeiro artigo, né, o efeito Pigmalião, ele é também chamado de efeito Rosenthal, por causa do autor, né, do estudo, o Robert Rosenthal e o Levone Jacobson, né, os dois fizeram esse artigo, em 1964. Veja como é interessante o artigo. Vale a pena uma pequena história. O Robert Rosenthal, ele é muito importante para a psicologia. Ele é realmente um bom pesquisador. Então tem um disclaimer, tá? Ele sofreu muitas críticas por causa do trabalho dele, e ele foi sempre muito consciente com as críticas dele, que ele recebeu, né, do trabalho. E aí, ele tentava sempre reproduzir os estudos e tal, apesar das críticas, e ele, assim, mesmo que o efeito Rosenthal não seja tão forte quanto as pessoas acham, ele deixou muitos legados importantes para a psicologia. Um deles foi o uso de meta-análise. Então, hoje a gente ouve meta-análise com alguma frequência, né? Que é uma metodologia de pegar vários estudos sobre um tema e tentar verificar o que existe de comum entre eles e criar o tamanho de efeito real para além de... É quando você faz uma análise em cima de dados secundários, ou seja, estudos que já existem, certo? Isso. Um dos introdutores dessa técnica na psicologia foi o Rosenthal. Tá? Uhum. Por conta das críticas que ele recebia do trabalho dele. E tem uma outra informação importante, que ele era professor em Harvard. Então eu tinha o teto de vidro, né? Por conta da visibilidade da universidade, qualquer estudo que você faça que fica proeminente, tem muita crítica em cima. Então, assim, apesar do estudo ter muitos problemas, não quer dizer que ele é um mau pesquisador, tá? Ele tem muitos méritos, assim, ele tentou reproduzir várias vezes e tal o estudo, e de novo faz parte da história da psicologia, algo bem importante. É interessante que quando ele entrou como professor em Harvard, né, o Rosenthal, ele tinha feito um experimento dentro da universidade com os alunos. E pouca gente conhece esse experimento, tá? Tá bem nessa onda dos anos 50 e 60, assim. Ele fez um experimento, é bem essa ideia. Tem tudo a ver com a vida dele, assim. A expectativa sobre a pessoa faz com que ela se torne melhor. Ele fez um experimento, aí era em 59, vamos deixar o artigo na descrição. Ele fez um estudo com ratinhos. Tá? Então ele fazia assim, ele pegou 65 ratinhos, separou eles em 2 grupos, e aleatoriamente, tá? Todos os ratos eram iguaizinhos, assim, e tal, separou em 2 grupos. Um dos grupos, ele inventou, ele disse que os ratos eram espertos, porque os ratos conseguiam resolver, entrar e passar por um labirinto muito rápido. Esses eram os ratos espertos, esses eram os ratos burros, tá? Ele separou em 2 grupos. Obviamente o rato não sabia qual grupo ele estava, mas ele pegou um conjunto de 12 alunos, separou eles em 2 grupos também, e aí ele instruía os alunos. Ele falava, esses ratinhos aqui, eles foram selecionados de uma amostra especial de ratos que durante gerações eu sempre cruzei os ratos que tinham melhor desempenho no labirinto. Então esses ratos são gênios em resolver labirintos. Então ele inventava uma expectativa para a pessoa. Né? Isso, pelo menos essa verdade que ele criou ali. Isso, ele criava essa história, né? Pro outro grupo falava, não, esses são ratos normais, eles estão aqui. E aí a ideia é que cada aluno, né, pegasse um rato, colocasse no labirinto e ficasse observando o rato passando no labirinto, marcando o tempo, e também a cada vez que o rato passasse pelo labirinto, ele tinha que contar o tempo que o rato levou para achar a comida
e também marcar um score de menos 10 até mais 10 do quão esperto ele acha que o rato era. Então ele tem uma medida subjetiva e uma medida objetiva. É esperado que quando o rato vai decorando o labirinto, ele vai chegando mais rápido na comida. Isso é a medida objetiva. Mas a subjetiva é que ele é o que eu acho do desempenho do rato. Ele pegou essas duas medidas. E aí ele viu no final, né, uma coisa bem interessante. Os ratos espertos, pelo menos que a expectativa deles era esperta, quando você pega a medida subjetiva, que era o quão esperto eu acho que os ratos eram, né, nessa escala, isso já dava diferença significativa. Então, assim, quando eu digo que o rato é esperto, a pessoa avaliava o rato como sendo mais esperto do que o outro grupo. Tudo bem? Quer dizer, a expectativa que você criou na pessoa se autorrealizou. Isso. Isso é chamado profecia autorrealizadora. Se você me dá uma pista sobre algo que eu não conheço, isso vai aumentar a probabilidade de eu transformar essa crença que eu tenho numa expectativa sobre o outro. Então, esse é um rato muito esperto, logo eu vou olhar o comportamento e eu vou ser viesado pela essa informação que você me deu, porque eu não conheço nada do rato. No entanto, e aí é o resultado mais surpreendente, tem a ver com a medida objetiva. Os ratos foram treinados em 5 dias diferentes. Então eu pegava os ratinhos, treinava um dia, marcava os resultados. Depois outro dia, 5 dias. O efeito de expectativa sobre o rato, o quão inteligente eu achava que o rato era, já começava no primeiro dia. Logo no primeiro dia, os ratos espertos eram vistos como mais espertos do que o outro. Mas tem a variável objetiva, que era o tempo que de fato o rato levava para chegar na comida. Né? Claro. Que era o desempenho. Quando eu vou olhando os 5 dias separadamente, não dá diferença no tempo entre os ratos espertos e os não espertos. Não dá diferença. Ou seja, na medida objetiva, os ratos eram todos meio que similares. Isso. Mas, quando você pega a média dos 5 dias, a média dos 5 dias dá diferença. Os ratos que eram ditos espertos, eles chegavam em média mais rápido na comida do que os não espertos. Então parece que tem um efeito, mas é pequeno. Mas um efeito no rato... Mas teve efeito no rato? Exato, no rato. Né? Aí da onde saiu a sacada? Da onde saiu a sacada para esse experimento? Né? A sacada do Rosenthal desse experimento veio de um experimento anterior, na verdade de 1911. Vamos deixar o vídeo, inclusive, tem o vídeo real do cavalo, e um texto, né, um artigo sobre isso, que era o Clever Hans, o Hans esperto, né, que era um cavalo que resolvia as 4 operações fundamentais. Ele sabia somar, subtrair, multiplicar e dividir. O cavalo mesmo, o cavalo. Ele sabia mesmo. Então o dono do cavalo lá falava, quanto é 7 mais 2? Aí ele batia com a pata 9 vezes. E aí ele fazia contas de todos os tipos, de soma, subtração e tal. Aí ele ficou muito famoso na Europa, fazia espetáculos na Europa inteira, saiu no rádio, um monte de coisas, né? Ele chamou tanta atenção que foi um grupo de pessoas verificar o cavalo, né? Então tinha um biólogo, tinha um psicólogo, tinha uma pessoa, um pedagogo, todo mundo tentando identificar se o cavalo realmente sabia fazer contas. E esse grupo identificou que o cavalo, na verdade, sabia fazer contas. Assim, esse grupo não conseguiu achar o truque. E o interessante é que o próprio dono do cavalo achava que o cavalo era genial mesmo. Ninguém conseguiu pegar naquela época. Até que um psicólogo, né, mais ligeiro, pegou a manha. Lembra que em 1911, 1910, ali a gente não tinha muitos experimentos, né? Assim, os desenhos de experimentos ainda estavam começando. Ele sacou qual que era a manha. Né? De fato é um cavalo muito esperto, mas ele não sabia fazer contas. Tá? Ele reparou, o psicólogo reparou, que quando uma pessoa falava uma conta para o cavalo, quanto é 23 menos 11? Se o dono do cavalo soubesse a resposta, o cavalo acertava muito mais do que o acaso. Tá? Então imagina que você tem um cavalo aqui. Aí eu falo para você, eu falo para o cavalo uma conta. Se você consegue rapidamente também fazer a conta e saber a resposta, o cavalo acertava mais. Aí ele fez um outro experimento em que ele tirava o dono fora e deixava só o cavalo. A taxa de acerto do cavalo caía muito. E também tinha uma diferença quando tinha mais pessoas ou quando só tinha uma pessoa. O cavalo acertava mais ou menos. Tá? E daí qual foi a explicação, né, que ele conseguiu detectar? De fato é um cavalo muito esperto, só que o cavalo ele conseguiu reparar os não verbais dos outros. Então, por exemplo, quando o dono sabia, sei lá, 10 menos 8 é 2, o cavalo batia a pata uma vez, batia a pata a segunda vez,
ele reparava que o dono fazia uma expressão diferente. Aí ele parava. Ou seja... De satisfação, por exemplo. Ou algum não verbal, né? Algum não verbal diferente, ele parava. Ou seja... Mas algum não verbal inconsciente. Então o dono não tá roubando no jogo. Não estava roubando, né? Era inconsciente. Isso acontecia muito quando tinha multidão. Quando tinha multidão, falava, quanto é 5 menos 3? Aí o cavalo batia uma vez. Quando ele batia a segunda vez, as pessoas ficavam tensas. E o cavalo detectava isso. E aí ele parava, né? Certo. Então o cavalo é um cavalo bom em detectar expressões dos outros mesmo, né? Certo. Um cavalo esperto nesse sentido. Então ele agia em função da expectativa. Então ele não era bom em matemática, ele era bom em interpretar expressões não verbais. Isso. Era bom. Exatamente. E aí isso inspirou o Rosenthal, né? O Rosenthal foi isso. E ele viu que dava diferença no rato, né? Ele falou, será que o rato presta atenção em alguma coisa que as pessoas esperam dele? E aí ele ficou com isso na... Aí o negócio, ele ficou doido, né? E aí, em 1964, ele fez um experimento mais famoso, que era dentro de uma escola com crianças. E aí, foi a mesma coisa. Ele foi numa escola que chamava Jacobson, né, nos Estados Unidos. Ele aplicou um teste, um suposto teste de QI novo que Harvard desenvolveu em todas as crianças. Ele aplicou esse teste de QI. E aí ele disse para os professores que ele tinha detectado que 20% dos alunos... E ele falou, o aluno é o Joãozinho, é tal. 20% dos alunos, segundo esse teste, que era o melhor teste já desenvolvido, eram alunos prodígio. Esses alunos prodígio, durante o próximo ano, ele estava num período crítico do desenvolvimento para desenvolver habilidades excepcionais. E era o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha ali. Então, esses alunos são gênios. É a mesma coisa do rato, né? Mesma coisa. E aí ele dizia que esses alunos vão melhor nas provas do que os outros. Tá? Ou seja, ele plantou a bomba no professor. Né? Plantou a bomba. Criou a tal da expectativa. Exatamente. Essa escola tinha 6 séries, né? Primeiro ano, segundo até o 6º ano. Eram crianças de 7 a 11, 12 anos. E aí ele fez o seguinte, ele aplicou esse suposto teste de QI primeiro e depois no final do ano. E ele queria saber se a expectativa do professor aumentava o QI dos alunos. É muito mais robusto. Tá? Porque QI é uma medida mais difícil, né? Claro. E aí ele viu que quando ele olhou do começo para o final, né, houve um aumento de QI do teste em todos os alunos. A média dos alunos aumentou o QI. Então se eu olhar o QI do Joãozinho, que estava nos 20%, o Joãozinho ele não aumentou. Ele aumentou um pouquinho. Mas cada um desses 20% aumentaram um pouquinho o valor e arrastou a média. E aí ele reparou que esse efeito de expectativa era maior em idades mais baixas. Então as crianças do primeiro e do segundo ano tiveram um aumento do QI maior do que as crianças mais velhas. Então ele reparou isso, que parece que tem esse efeito de expectativa, isso aumenta o QI, né, que é uma medida de inteligência, assim, né, que é uma medida mais robusta, e isso acontece com crianças mais jovens. Tá? Então o efeito da expectativa do professor é maior quando... Tem um efeito maior quando você é pequeno, né? Saiu esse artigo, aí deu o auê, né? Saiu o auê, uma galera gostou, uma galera não gostou e tal. Aí vale a pena muito primeiro falar do efeito desse estudo na opinião pública. Não, porque quando ele publicou o estudo, ele já deu a opinião dele também sobre os porquês. Sim. Daquela diferença. Sim. Não, então, ele defendia que existia esse efeito Pigmaleão, que o efeito que o professor tem sobre o que ele acha sobre o aluno afeta o desempenho dele, inclusive afeta a inteligência do aluno. Ou seja, ele já estava afirmando ali que os professores sim tiveram um comportamento diferente em relação aos alunos que foram melhor. Sim, não só tiveram um comportamento diferente, como isso gerou um efeito real no aluno, no desempenho dele. Exato. Né? Sim. É bem interessante ver a questão sociológica da época dos anos 60, que é a ideia do sonho americano. Sim. Tem a ver com essa ideia do sonho americano que aqui é uma terra da prosperidade, que o que as pessoas acham de você é o que vai garantir que você se dê bem, sabe? Existia um espírito meritocrático muito grande naquela época. Se você pensar 64, tá ali perto da guerra, entre a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, então tinha um sentimento nacionalista muito grande. Essa ideia do sonho americano é algo muito forte, assim, se você é um americano, você é então alguém melhor, e se você é alguém melhor, você vai dar certo. É um efeito Pigmaleão mesmo, né? O efeito das expectativas sociais. Então, tinha muito essa valorização da família. Você tem que ser um bom exemplo. Bem essa coisa do seriado Anos Incríveis, por exemplo, que você pega na TV Cultura na época, representava muito isso.
tá? Sim. Ao mesmo tempo tinha uma coisa do professor. Então como é que eu faço para pegar alunos com dificuldade e fazer os alunos ficarem melhor, aumentar o desempenho deles? É só estimular eles, né, criativamente. Falar, não, você é bom, vai, é isso aí. Então surgiu toda essa ideia de treinar o professor para tentar ser mais assertivo com os alunos. Então começou a surgir essa coisa meio mecânica, assim, né? É só falar que os alunos são bons mesmo que eles vão ficar bons. Virou essa coisa meio de coaching, sabe? Que hoje é bem rasa, assim, do coaching. Não, eu vou te influenciar. Sabe essas coisas que coaching fica juntando um monte de gente gritando? Você é incrível. Isso, batendo panela. É a melhor versão de você mesmo. Uma dessas coisas, dessas bobagens que as pessoas fazem hoje, surgiu nesses estudos do Rosenthal. Logo, 4 anos depois do estudo dele, já teve uma crítica. O Rosenthal lançou um livro que chama Pigmalion na Sala de Aula, né, que é um compilado dos trabalhos. Logo depois surgiu uma crítica muito forte de um dos grandes psicólogos da aprendizagem, que é o Thorndike, que ele falou, esse teste de QI que você usou, ele não mede inteligência de verdade, que era um teste novo mesmo, não verbal e tal. O teste, de fato, ele não mede inteligência de verdade, depois você viu. O teste era ruim, o tamanho de efeito da diferença real na inteligência não era tão grande assim. Então, por exemplo, se o seu QI, do começo para o final do ano, aumenta 4 pontos, né? Você vai do QI 100 para o QI 104, né? E você tem 8, 9, 10 anos, esse aumento de QI pode ser por conta do próprio desenvolvimento ou por conta da expectativa. Mas é muito pequeno. Se eu pego uma criança... A diferença é muito pequena. A diferença real é muito pequena. Então não é bem assim. O próprio Rosenthal entendeu as críticas, né? Ele concordava com algumas, ele tentou reproduzir os estudos várias vezes, mas aí o meme já tinha sido feito. Por exemplo, imagina que eu escrevo um artigo hoje, e esse artigo gera muito sucesso. Aí eu vou, sei lá, da Ana Maria Braga, falar do artigo. Mesmo que depois eu escreva outros artigos, onde eu começo a discordar de mim mesmo, o que vai ficar no agenda setting das pessoas é a vez que eu apareci na Ana Maria Braga. Claro. E foi isso que aconteceu com o Rosenthal, coitado, né? E ainda mais por ser de Harvard, toda essa coisa. Ele continuou tentando validar, ele acreditava que existia esse efeito Pigmalion mesmo, e ele foi ele se aliou a um grupo de estatísticos e tal, e analistas e psicometristas, e ele criou o método de meta-análise para juntar as validades, né, dos trabalhos. Só para vocês terem uma ideia, de 1964 até 1989, já tinham sido publicados 234 artigos que tentavam reproduzir o resultado dele. Tá? Caramba! Muita coisa. Quer dizer, ele conseguiu uma repercussão dentro da própria comunidade acadêmica. Sim, então. muito grande. E aí ele foi um dos primeiros que fazia estudos de meta-análise juntando esses trabalhos. E aí ele começou a achar resultados interessantes, que deixava esse efeito mais interessante, assim. Ele chegou numa conclusão interessante. Uma delas é a seguinte: por que esse efeito... Primeiro, ele viu que o efeito é pequeno. Tá? Certo. Porque existe, mas é pequeno. Bem pequeno. Tá? E por que ele acontece mais em crianças menores? Né? Ele achava que era porque as crianças mais jovens sofriam mais com a influência dos professores. Depois ele... que seria uma suposição razoável. Né? Razoável até a página 2, né? Mas depois ele fez outros experimentos, com outras pessoas também fizeram. Ele viu que, na verdade, não é porque as crianças eram muito jovens. Era porque os professores conheciam elas pouco. Aí ele fez estudos com crianças da mesma idade e ele viu que aquelas que o professor não conhecia, o efeito da expectativa do professor era maior. Tá? Uhum. E aí tanto temos um artigo já de 2005, né, vamos deixar na descrição, que mostra que o efeito de expectativa do professor, ele existe no primeiro mês. Então se eu aplico uma prova no momento 0 e no momento 1 mês, o aluno vai até um pouco melhor. Mas isso depois começa a sumir, a partir do momento que o professor conhece melhor o aluno. Tá? Quando ele pega o jeito do aluno, né, o aluno dá o feedback do comportamento dele e o professor percebe essa interação, esse efeito Pigmalion some. Tá, mas vamos lá. Se a gente está falando sobre afetar, ter um efeito final sobre a performance do aluno, então significa que existe a expectativa do professor em relação ao aluno, um comportamento a partir dessa expectativa, e aí o efeito no aluno sobre esse comportamento. Isso, e aí tem a percepção dele sobre o comportamento dele. Também tem essa última coisa. Então, o professor acha que eu sou bom, aí eu começo a ir melhor, porque ele começa a prestar mais atenção em mim.
Então, quando eu tenho dúvidas, ele me responde com mais assertividade. Ele me encoraja mais. Isso. Ele presta atenção mais em mim na aula. Por exemplo, para quem dá aula sabe que às vezes você fica olhando para uma ou outra pessoa. Às vezes tem esse efeito. E aí o aluno melhora um pouco, aí o professor reforça, ele percebe que está melhorando, aí ele se sente melhor, aí a coisa desanda, né? Vai indo para frente. A partir do momento que o professor conhece melhor o aluno e o aluno conhece melhor o professor, esse efeito da expectativa some. Mas, em alguns casos, ele pode continuar. Aí a discussão aumentou muito, né? Hoje em dia, vamos até deixar artigos na descrição, tem alguns muito bons, tipo, 30 anos depois do estudo Rosenthal, como o que a gente achou, sabe? Tem um livro muito bom, que chama Percepção Social e Realidade Social. Esse livro, acho que é de 2015, ele acaba com o efeito Pigmalião. Assim, ele fala, não, o efeito real da expectativa é muito baixo, mas esse estudo traz insights para uma série de outras áreas. E aí ele faz uma discussão bem mais atualizada. Recomendo fortemente que quem tiver interesse nesse tipo de estudo na educação, leia esse livro, Percepção Social e Realidade Social, tá na descrição, muito bom. E aí, para onde que a discussão foi hoje? Porque um dos objetivos, assim, além de responder a pergunta do nosso ouvinte, né, tem muito coaching de empresa, sabe? Que fica falando essas coisas, você tem que ser a melhor versão de você mesmo, vai, sabe vendas, estratégia de vendas? Você fica lá fazendo um rito, vai, para todo mundo vender, sim, sabe? Sim. Isso, há décadas, a gente já sabe que não funciona, tem um efeito muito local, tá? As pessoas, inclusive o Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, mostra em experimentos clássicos isso, que as pessoas agem em função da média. Então, por exemplo, se ele dá o exemplo clássico dos instrutores de voo, tem um instrutor de voo e o aluno. Toda vez que o instrutor de voo elogia o aluno vai pior. Toda vez que ele dá uma bronca no aluno, o aluno vai melhor. Era isso que o instrutor de voo achava. Era muito comum no exército, né? E também em várias empresas. Que você tem que apertar a pessoa. Não é pra ficar elogiando. E aí criou o mito de você pressionar e destratar, né, as pessoas. Isso. Ser cuzão, basicamente, né? E aí o Kahneman, fazendo estudos mais pormenorizados, ele viu que claramente esse efeito não existe. Não é porque eu falo que você foi bem que você vai pior e vice-versa. É um efeito de expectativa, tá? Então, o instrutor só percebia que a ação dele foi ruim quando a pessoa melhorava ou piorava. Ele não tinha uma noção da média. Na média, as pessoas agem do mesmo jeito, independente da sua ação, da sua influência. Porque nem a pessoa sabe mais ou menos como ela age. E isso é interessante, o efeito da expectativa do outro é menor do que as pessoas acham. Porque nem a pessoa sabe muito bem qual é a causa dos comportamentos dela. Tá? Sim. Isso é bem... Deixa eu abrir um parênteses aqui, Altair. Pois não. A gente está falando sobre expectativas positivas aqui, certo? Isso, sim. Não é? Sim. O mesmo raciocínio vale para as expectativas negativas? Então, a primeira pergunta do Rosenthal era essa, porque ele só viu para a expectativa positiva. Depois ele fez estudos mostrando que para a expectativa negativa também acontece. Com estudos atualizados, a gente vê que o efeito disso é baixo. Também é baixo. Mas para a expectativa negativa é um pouco maior. Mas muito pouco, mas é um pouco maior. E aí ele viu que esse efeito de expectativa aí, agora esse estudo gerou vários braços muito legais, assim. Mesmo o estudo sendo meio furado, as conclusões dele são muito legais. Porque no experimento original me dizia, né, esses alunos são espertos e esses alunos não. Mas se o que diferencia os alunos não é a fala de outro. Tipo, eu pego 2 alunos iguaizinhos, esse é o inteligente e esse não é. Não tem a ver com um teste ou com alguma coisa. Se eu pegar uma estrutura social, vamos deixar um artigo na descrição sensacional, uma revisão enorme, um artigo muito bom, falando de diferenças de etnia. Porque, por exemplo, quando você olha, dada a estrutura... Vamos falar primeiro dos Estados Unidos. Quando você olha estruturas dos Estados Unidos, por exemplo, onde a historicidade da questão da escravidão e da maneira como eles lidam com o racismo gera muita cisão. Era uma tentativa americana de separar o branco do negro mesmo, o norte e o sul e tudo mais. A causa da guerra, da guerra civil deles, aliás. Essa separação do norte e do sul e tal. A cultura negra e branca é muito distinta. Então, a socialização de várias gerações nos Estados Unidos força essa divisão. Então, se eu sou um professor e eu tenho alunos brancos e negros na minha turma, já existe um efeito de expectativa social diferente para cada um, construído por gerações. Sim, será que eu vou ver meus alunos diferente? É uma ótima pergunta. Veio o estudo do Rosenthal dar uma sacada boa nisso. E aí ele tem artigo sobre isso. Esse artigo é um artigo de revisão muito bom,
que mostra todos os tipos de efeito que professores podem gerar no aluno em função das expectativas de preconceito deles, ou de representações de etnia, de raça, enfim. Tá? Essa é a pergunta que eu ia fazer, porque se existe uma relação com expectativas negativas, existe também com relação a preconceitos. Isso. E aí, o que essa revisão e outros trabalhos mostram é que, assim, nesse caso, se eu não der nenhuma explicação prévia para o professor, o desempenho dos alunos, na média, não muda. Na média, eles são iguais. Quando eu falo de desempenho, nota da prova. Em QI não tem nada a ver, em QI não muda nada, tá? Mas quando eu falo em nota da prova, a média não é diferente, mas a variância é. A variância é diferente. Então parece que os alunos negros, eles têm uma menor variabilidade, porque o professor percebe eles como mais homogêneos, tá? Então, por exemplo, se eu sou um professor branco e eu tenho pouco conhecimento da historicidade de alunos negros, do modo de vida deles e tudo mais, se eu tenho pouco conhecimento disso, eu vou observar eles como mais homogêneos do que eles de fato são. Tudo bem? E de uma maneira preconceituosa, provavelmente, né? Porque... Então, isso tem tudo a ver com o Naruhodo que a gente gravou, que é esse japonês é tudo igual. Que é a passagem da atribuição, que é o que eu acho sobre o que o outro é. O que eu acho sobre o que o outro é não é o que o outro é porque eu não sei nada sobre o outro. Quando eu ajo por atribuição, eu tô falando muito mais de mim mesmo do que do outro. Tá? Claro. A partir do momento que eu conheço melhor o outro, isso vai virar uma categorização. Não, vocês japoneses não são todos iguais. Tem esses e esses. Eu vou separar em categorias. A partir do momento que eu separo em categorias, quando eu conheço melhor o outro, aí vai virar um conceito. Aí eu tenho um conceito do que é ser branco, um conceito do que é ser negro. E aí isso independe da palavra. É algo que está em mim. Eu introjeto isso. Tá? Sim. Então a ideia é que, a partir do momento Mas isso só acontece com a vivência, né? Com muito contato. Você precisa construir esse repertório, né? Do mesmo jeito que você construiu a diferença socialmente, né? Porque você nasceu numa estrutura social que privilegia a desigualdade, do mesmo jeito que você, sem perceber, incorporou muitas vezes a diferença, você tem que perceber a diferença para poder garantir a igualdade. Esse artigo de revisão muito legal, ele mostra que nos Estados Unidos, as crianças que entram no jardim de infância, as crianças negras, elas já têm uma menor habilidade de leitura do que os brancos. Assim, tem um pequeno déficit. Como o professor, como ele trata todo mundo igual, porque na média não muda, esse gap continua. E aí ele vai aumentando, entendeu? Uhum. E a ideia não é para tratar igual, é para tratar diferente. É para tratar diferente para dar conta de reduzir esse gap e aí as coisas irem juntas. O conceito de equidade não é tratar todo mundo igual, e sim buscar que todo mundo tenha chances iguais. Isso, exatamente. Só que isso, assim, inconscientemente, e aí uma sacada muito bom desses artigos é o seguinte: será que o efeito de expectativa do professor, ele existe só para coisas inconscientes? Coisas que eu não percebo? O jeito que eu olho, o jeito como eu falo. Como é que você treina um professor para isso? E aí a discussão atual é essa. Soa como se o professor fosse culpado. Ah, você é racista. Não é isso. Todo mundo é racista. O ponto não é esse. Porque aí parece que todo mundo culpabiliza o professor. O professor vira o bode expiatório. E não é isso. O professor... Aliás, se coloca em cima do professor responsabilidades que, na verdade, não são dele, né? Isso, Como ser social, ele partilha de todas as representações sociais que as pessoas todas têm. É normal, né? Não é isso. Mas a ideia é propor espaços de reflexão para o professor, né? Isso é muito útil, porque ele se observa e observa também os alunos diferentes, né? Agora, afinal das contas, Altair, o efeito Pigmaleão, ele é válido ou não? Então, quando você pensa em desempenho, não. Ele não é. Tá? O efeito é muito pequeno. E ele só acontece de forma local. Quando você está conhecendo a pessoa. Quando você parte, tipo, eu não te conheço. Para começar a te conhecer, o efeito da expectativa ajuda. Porque o outro vai tentar agir, como ele também não me conhece, ele vai tentar agir em função de mim. Imagina você no trabalho, né? Você acabou de ter um emprego novo. Você vai ficar tentando atender a expectativa um pouco e tal, para conhecer. Sim. Depois você se adequa. É bem esse mecanismo, tá? Então ele tá todo mundo tentando dar o seu melhor, né? No começo, sim. Né? A ideia é assim, que esse efeito ele existe, mas por um espaço curto de tempo, e ele não é para o desempenho. Ele, na verdade, é para a variabilidade do seu comportamento. Então, quando você está no começo do trabalho, você varia o comportamento muito pouco. A sua variância é baixa, porque você quer atender a expectativa do outro. Conforme você vai ganhando mais experiência, sua variabilidade aumenta. Aí você vai se tornando mais, entre aspas, você mesmo. Tá bom? Uma outra pergunta, Altair. Pois não.
qual é a similaridade e a diferença desse efeito Pigmalion com o efeito placebo? Porque muitas coisas que a gente ouviu aqui lembram um pouco também o efeito placebo. Sim, sim. Por exemplo, pega esse efeito do cavalo, né, do Clever Hans. Muita gente usa esse exemplo do Clever Hans, e tem outros experimentos, vamos deixar até algum na descrição também, que fala do efeito da homeopatia em veterinária. Na verdade, a homeopatia não funciona, mas gera um efeito de expectativa no dono do bicho. E o animal é igual o Clever Hans, é igual o cavalo. Né? O cavalo olha o que o dono faz. Se o dono age diferente quando eu dou um remédio, o cavalo ou o bicho vai agir diferente. Então tem muito a ver com o efeito placebo. Que é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Mandam e-mails perguntando, mas se o efeito placebo funciona desse jeito, como é que ele funciona com seres que não sabem da existência do efeito placebo? Sim, não, eu peço para as pessoas fazerem um experimento. Dá a homeopatia pro gato, pro cachorro, e coloca ele em outro lugar com outras pessoas que não seja você. Você vai ver que o desempenho dele vai ser muito parecido. Então você é a fonte do viés, porque o cachorro, o gato, a galinha, ele presta mais atenção em você também. Não subestime o fato de você ser um emissor, um radar emissor de vieses. E aí, para fechar o episódio, eu quero também uma forma de homenagem, né? Infelizmente, por muito pesar, depois de 37 anos, o Chaves e o Chapolin estão fora da TV aberta brasileira, que é uma tragédia. Agora eu vou poder falar que eu sou velho, porque eu sou do tempo que tinha Chaves na TV, né? Eu quero mostrar para vocês esse efeito Pigmalion na prática, com um excerto de uma obra-prima do Chapolin, que é o Coiote e o Lobo. Vamos ouvir esse excerto do Chapolin nas mãos do nosso querido Reginaldo. Por favor, Reginaldo. Pois eu também não acho que essas marcas tenham sido feitas por um ser humano, não. Ou por um lobo. Ou um coiote. E qual é a diferença? Bem, eu acho que está muito claro. Um coiote jamais se atreveria a abrir uma porta. E um lobo? Tampouco. O Chapolin, é verdade que ele não uiva quando tem fome? O coiote ou o lobo? O coiote. Não, um coiote nunca uiva quando tem fome. E o lobo? Tampouco. Bem, o importante é que não pode se transformar em ser humano. O coiote ou o lobo? Digamos o coiote. Um coiote nunca poderá se transformar em ser humano. E um lobo? Tampouco. Mas atacam as pessoas. O coiote ou o lobo? Espera um momentinho. Os dois não atacam as pessoas? Sim. Então por que pergunta o coiote ou o lobo? Porque os dois atacam as pessoas. Mas o coiote jamais se atreveria a atacar uma pessoa adulta. E o lobo? Tampouco. Vem cá, Altair, o que é que esse trecho do Chapolin tem a ver com o efeito Pigmalion? Primeira obra-prima, né, do Coiote e o Lobo. Todo mundo dá risada, não importa a sua idade. A gente tem que fazer um Naruhodo sobre o Chaves, especificamente. Mas enfim. Né? Por exemplo, você acha que o Chapolin sabe a diferença entre o Coiote e o Lobo? Se ele sabe a diferença? Ele sabe. Assim, ele sente a diferença. Quando ele olha um Coiote e um Lobo, ele sabe ver a diferença? Eu não sei. Não, o que você notou? Você notou que ele não sabe categorizar um coiote e um lobo. Sim. Mas ele sabe a diferença. Tanto é que pergunto pra ele, por que você pergunta se o coiote e o lobo, se os dois fazem a mesma coisa? Essa é a ideia do conceito. No conceito, quando você já tem o conceito de representação social, você não consegue voltar na categorização. O que é ser branco ou negro? Eu não sei, eu vejo a diferença. Quando eu crio categorias, às vezes a categoria tá nos dois grupos. Às vezes é uma coisa que eu não consigo nomear. Então, qual é a diferença entre um cachorro e um lobo? O cachorro tem focinho, e o lobo também. É exatamente isso. O que dá pra dizer é que o Chapolin, ele tem o conceito do que é um cachorro, do que é um coiote e um lobo. Mas ele não tem mais a categorização. Ele não consegue mais voltar atrás. Isso. Transforma o coiote e o lobo num aluno A e B. Então, o aluno A tirou 8 na prova, e o B também. Né? O aluno A, ele tem dificuldade nos esportes, e o B também. Ou seja, o professor está mostrando que eles são diferentes, mas não pelas categorias, porque ele não consegue. O professor sabe que eles são diferentes. Ele sabe que o fulano é esperto e o outro não. Esse é um pulo do gato. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, o efeito de gap étnico aparece muito, porque historicamente sempre se forçou a diferença entre branco e negro. Né? Então, existem as diferenças culturais, algo bem mais enraizado.
No Brasil, a estratégia do racismo é diferente. Foi muito uma tentativa de branqueamento da população, de tornar todo mundo homogêneo, né? Exato. Logo, a maneira como isso aparece é diferente. Não dá para você pegar um artigo desse americano e aplicar aqui. Que o professor olha o aluno branco diferente do negro. Não é necessariamente assim. Então você tem que pegar artigos nacionais. Tem um artigo clássico dos anos 80, muito bom, que chama Na Vida 10, na Escola 0. É um artigo muito legal, que ele mostra o seguinte, os professores conseguem identificar alunos que vão bem e mal em matemática, tá? Na escola. O professor consegue identificar. Mas quando você aplica uma prova de matemática, quase todos eles vão mal. Mas o professor consegue. Não, esse aluno, apesar de ter ido mal na prova, apesar de um ter focinho e o outro também, esse aluno é bom em matemática, né? E aí, a ideia era você criar uma forma de aprendizado mais parecida com a vida do aluno. Então, por que o professor sabia que aquele aluno era esperto, era bom, apesar da nota ruim? Porque o professor conhece o aluno. Isso. De novo, chegamos ao ponto do repertório, né? Muito bem. Muito bem. E aí, esse artigo, depois ele teve uma replicação em 2018, né? Que é bem legal ver os dois artigos para ver a transição dos estudos. É aplicado especificamente em matemática, mas vale para qualquer área. Que eles faziam assim, é sensacional esse artigo. Ele colocava na lousa, assim, 200 menos 80. Nesse jeito padrão de matemática, né? E a criança lá escrevia tudo errado. Nem sabia escrever direito, ela sabia. Mas aí, qual é a resposta? A pessoa falava a resposta correta, 120. Ou, às vezes, ela falava a resposta errada. Mas aí, perguntavam para a pessoa coisas do dia a dia. Então, tinha algumas crianças que trabalhavam numa feira. Aí perguntava, uma maçã custa 30 cruzeiros. Quanto custa 10 maçãs? Aí a criança começava a fazer a conta, ela dava a resposta certa, porque eu aplicava na realidade dela. Então, eu comprei 10 maçãs e te dei 500 de dinheiro. Quanto você tem que me voltar de troco? Ela fazia a conta do jeito dela e dava o troco certo. Ou seja, a criança sabia matemática, mas ela não sabia do jeito esperado. Entendeu? É a ideia da expectativa negativa. Então, a criança não se adequa à escola porque a escola não é feita para entender a realidade dela. E essa é a pegada da educação agora. Então, esse efeito de expectativa ele tem dos dois lados. Tem o efeito do professor sobre o aluno, mas tem o efeito do aluno e as suas representações sociais sobre o que é ensinado na escola. E essa é a sacada interessante, sabe? Então, você pode imaginar o Chapolin como sendo o professor do Coiote e o Lobo. Ele fala, não, o Coiote é diferente do Lobo. Mas um tem 4 patas e o outro também. Porque o professor, ninguém melhor do que o Chapolin para diferenciar um Coiote e um Lobo. Ele sabe. Só que a régua está dentro dele. A ideia é como tirar essa régua do professor e transformar numa métrica que, de fato, consiga perceber os alunos nas suas idiosincrasias. Esse é o grande desafio da educação hoje. Verdade. Veja que caminho bacana fizemos a partir de um estudo clássico. Diferentemente de outros trabalhos clássicos da psicologia que são meio furados, esse, graças ao mérito do Rosenthal, aliás, verdade seja dita, apesar do estudo inicial não ser tudo aquilo, gerou desdobramentos que geram implicações para a educação que existem até hoje. Inclusive porque ele estava aberto a receber e ouvir as críticas ao estudo, né? É isso que faz um bom cientista ser um bom cientista. Então eu agradeço muito ao nosso ouvinte, né, o Humberto, por uma pergunta muito interessante e espero que sirva de instrução para quem for professor, leia os artigos, são muito interessantes, e também serve como homenagem aos nossos 4 anos de Naruhodo e também ao Chapolin, que por muito pesar está nos deixando. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.